Eu, na verdade, tive pouco convívio com o Carlos, né? Eu vi poucas vezes o Carlos na academia de kimono, então, como era a minha parte de treino, de luta, desde molequinho, eu via mais o meu pai. Nessa época, o Carlos já estava se direcionando para a parte da alimentação, que foi uma coisa impressionante, que ajudou muito toda a família e ajuda até hoje. E eu acho que o fato dele estar se dedicando a isso eu não ouvia tanto na academia. O Hélio, o meu pai, via todo dia praticamente, não só o convívio dentro da academia, mas fora dele. O velho era um cara duro, rigoroso, mas dentro dos limites. Ele era um cara justo em tudo que ele fazia. Então eu não posso reclamar porque eu tive uma boa infância, tinha liberdade para fazer tudo que eu queria, mas com cautela, com hora de fazer. Então eu acho que essa educação que eu tive foi muito boa na minha infância, vindo do meu pai e da minha mãe também, né, que foi a grande responsável, que é a Vera. Então foram duas pessoas que realmente deram uma diretriz em mim e nos meus irmãos. A casa de final de semana ou de férias que a gente passava e reunia-se toda a família lá. Na época eu era bem pequeno e a gente tinha a família do meu tio Carlos, né, que eram os filhos dele e os filhos do meu pai, do Hélio, e era a única casa e todo mundo se juntava lá. Era uma coisa, era uma bagunça, vamos dizer, mas uma bagunça bem organizada. Era como você falou, era uma casa que tinha 22 quartos, 22 suítes, né? Então conseguia agregar não só os primos, mas os filhos do meu pai também, né? A casa na época era a casa do meu tio Carlos. Logo depois o meu pai veio a ter a casa dele em Petrópolis também, e aí passaram a ser as duas casas. O Hollis para mim foi um cara muito especial. O jiu-jitsu da época dele para época atual, na verdade, não foi só um divisor de águas, mas foi um cara que implementou, como você falou, uma velocidade, uma técnica impressionante, né? Porque foi um cara sempre de 70 quilos e com uma vontade e com uma gana e com uma técnica de se superar o tempo inteiro. Então, para mim, eu tive a minha escolinha, né? Quando eu era garoto, eu sempre treinei com ele até os 16 anos, foi a época que ele veio a falecer, né? E eu só tenho boas memórias, né, cara? Eu era um cara que eu me espelhei muito. Até a minha parte de competição vem muito dele, porque ele sempre foi um cara aguerrido, um cara pra cima. Eu gostava muito do estilo dele e pra mim foi, sem dúvida, o melhor Gracie da família. Lógico que o Rickson não era da mesma época, o Rickson já estava alcançando ele e depois passou a ser o Rickson, mas na época ele era realmente imbatível. O Hollis, pra mim, foi o melhor Gracie da época dele. Eu com 16 anos, ele era imbatível. E logo depois que ele faleceu, eu vinha treinar com o Rickson. E o Rickson para mim hoje é o cara, entendeu? Foi o cara que me ensinou muito. Quer dizer, eu tive, como você falou, dois grandes mestres. O Hollis, né? Não só grandes mestres, mas irmãos. E acesso direto ao que eles faziam e a técnicas que eles usavam. Então eu fui um super privilegiado, né? O Hollis me ensinou muita coisa até 16 anos, a parte de competição, me moldou a maneira de competir, que eu passei a ser até bem parecido com ele, o jeito de competir. E com o Rickson depois, toda a diplomacia, a técnica, né, cara? Porque o Rickson era um cara mais pesado, era um jogo diferente do meu, mas era um cara treinando absurdamente rápido, né, veloz, super técnico, com uma alavanca muito grande, e você não via nele a força e o peso, você via a técnica. Eu treinei muito com o Rickson também, eu era amassado o tempo inteiro, mas com uma sutileza e com uma gentileza absurda. Então, realmente foram dois caras que me fizeram diferença no jiu-jitsu que eu tenho hoje. Segundo meu pai, o medo é uma forma de inteligência muito grande, né? A pessoa ter medo, ele lembra, ele tem que ter medo, porque se ele não tem medo, ele passa a ser um inconsequente. Isso era uma coisa que eu escutava muito do meu pai. O medo é uma forma de inteligência. Então, você ter medo, você sabe até onde você pode ir, você sabe o que você pode, né? Até onde você pode conduzir os teus limites, né? Continuar com os teus limites.
E é uma coisa importante, isso, eles trabalham juntos. Eu acho que o cara que tem medo e é destemido, que não faz tudo sem pensar, ele é irresponsável. Então ele tem medo, ele lembra, o medo lembra a inteligência, porque a inteligência eles trabalham junto, é isso que o meu velho falava sempre, e eu acredito muito nisso, né? O cara às vezes é muito inteligente, mas ele é suicida, não adianta nada, né? Então ele tem que ter um pouco de medo para poder ter um balanço em tudo que ele faz. O Mundial para mim foi uma coisa assim, é um mundial, né? É um campeonato internacional, uma coisa assim, né? Que todo mundo ia ter uma dimensão muito grande, não só para o jiu-jitsu, mas para todos os caras que estavam competindo. E eu como competidor não podia ficar de fora, né? E eu estava no auge da minha forma, né? Eu estava vindo com, eu na verdade eu fui campeão mundial o primeiro ano com 32 anos, e o último eu tinha 36 anos. Então isso para mim foi uma coisa que é a época que todo mundo já está parando. Eu já era master hoje, considerado master, né? E quando eu terminei eu já era master 2, sei lá. Então isso para mim foi uma coisa muito importante. E eu acho que provou que o cara, por ser mais maduro, por ser mais velho, né, como se fala, ele tem condição de competir também. E eu, como vivi de jiu-jitsu e treinei jiu-jitsu a vida inteira, isso para mim não foi uma coisa do outro mundo, foi uma coisa prazerosa e gostosa de fazer. Com certeza, eu acho que foi o de 1997, né? Eu fiz uma final com o Shaolin e eu já com 33 anos. Então, isso para mim foi uma coisa, né? E eu consegui me sagrar campeão. E eu, além disso, eu fiquei em terceiro no absoluto, em que os últimos 4 finalistas eram eu, o Fábio Gurgel, o Zé Mário e o Amaury Bittetti, foi quem se sagrou campeão. Então, isso para mim é uma coisa, né, do outro mundo. Os 3 caras na categoria absoluto pesavam no mínimo 25, 30 quilos a mais que eu. Então, e eu consegui me sagrar terceiro lugar, junto com o Zé Mário, que fomos 2 terceiros, né? Eu perdi para o Amaury, que foi campeão, e o Zé Mário perdeu para o Fábio Gurgel. Então isso para mim é uma coisa, mais uma vez, foi uma coisa super prazerosa e foi um ano muito especial, né? Eu tive uma infância muito boa com o Hollis, cara. Eu até os 16 anos, como eu te falei, 14, 15 anos, eu tive uma infância com o Hollis, onde eu treinava em Copacabana. Eu aprendi muito com ele. E depois disso eu passei para o centro, onde a academia era na Rio Branco, com o Rickson, com o Carlinhos, né? Com o Horan, estava indo para os Estados Unidos, nessa época já tinha ido para os Estados Unidos. E aí eu comecei a ficar mais perto do Rickson, na verdade. O Rickson me deu fui aconchegado por ele, né? Aquele moleque pequeno que vinha chegando, e o Rickson me abraçou, me deu um carinho muito grande. E eu fiquei muito com ele. O Royce nessa época estava indo para os Estados Unidos, a gente meio que se afastou. A gente era unha e carne, praticamente. A gente fazia tudo junto. E a gente se separou nessa época. A gente treinava com o Hollis também, e depois a gente foi para o centro treinar com o Rickson, e o Royce foi para os Estados Unidos. Mas a gente sempre se falou, eu sempre tive um contato muito grande com o Royce. Hoje eu falo muito com ele, a gente está sempre junto, e o Rickson também é a mesma coisa. Quer dizer, eu tenho um carinho por todos os meus irmãos. O Hulk, a gente foi sócio na academia, na Matriz, que é a Gracie Humaitá hoje, a gente ainda é sócio, né? O Hulk gerencia a parte do Brasil e eu gerencio a parte do resto do mundo, e a gente está sempre se falando. Então o contato que eu tenho com meus irmãos é amplo. Eu tenho meu irmão na Espanha, o Robin, que também trabalha com jiu-jitsu, eu sempre falo com ele. Eu tenho meu irmão o Rorion, que é aqui, que foi o precursor do jiu-jitsu aqui na América, né? Foi quem trouxe a primeira sementinha do jiu-jitsu, também estou sempre falando com ele, né? Tem 2 irmãs que moram aqui em Los Angeles, eu falo com elas de vez em quando também, a gente está sempre junto. Enfim, eu tenho sempre um contato direto com os meus irmãos. Os primos que eu falo mais, na verdade, é o Renzo, né? E o Carlos Gracie Júnior, que é o presidente da federação hoje. O Carson faleceu, eu tinha um contato com o Carson também. Eu cheguei a treinar com o Carson quando era molequinho. Na época do Hollis, eu fazia 2 dias, 3 dias com o Hollis, e um dia eu ia no Carson. Volta e meia ele me expulsava, mas me adorava também, sempre me tratou muito bem. Então esse convívio com família foi uma das coisas muito boa na minha infância, e até mesmo depois da infância, porque você leva isso pro resto da tua vida, né? São pessoas que vão estar contigo para sempre. Essa foi uma fase de desbravamento, vamos dizer assim, né?
e que a gente tinha que provar a necessidade que o jiu-jitsu era uma arte marcial que veio para ficar. Eu acho que com os desafios a gente conseguiu provar isso. Na época do meu pai e depois na época do Rorion aqui nos Estados Unidos também. Então isso foi uma coisa que hoje a gente não concorda muito, que é uma maneira às vezes de você agride um pouco, né, as outras artes marciais, mas se não fosse dessa forma, o jiu-jitsu não teria se implantado e não teria obtido o resultado que teve hoje, né? Não adianta a gente pedir da licença e entrar como uma nova arte marcial que ninguém conhece, porque ninguém está nem aí para você. Então, na época, foi uma coisa necessária e foi uma coisa que deu um resultado muito bom. Essa entrada, né, vamos dizer, com o pé na porta e falar, nós viemos para ficar. O jiu-jitsu não é só uma arte marcial, mas é um estilo de vida. E o que hoje revolucionou a maneira de lutar de muita gente no MMA, na defesa pessoal de rua, né, na maneira de você se comportar como pessoa, da sua alimentação, tudo isso foi frutos que a família trouxe para todas as pessoas que hoje estão envolvidas diretamente e indiretamente com o jiu-jitsu. A mídia, né? O quanto a mídia não está envolvida com isso. Então eu acho que foi uma coisa que proporcionou bem para muita gente. Infelizmente teve que ser dessa maneira ríspida e um pouco grossa, vamos dizer, para poder ter essa entrada, né? Bom, eu tenho um momento que a gente teve numa academia em Los Angeles de judô, que a gente foi visitar, e entramos com a ideia do treino e tal, e no final o treino ficou um pouco tenso, porque os caras não aceitavam, eles queriam treinar judô e a gente no chão, a gente finalizava os mestres de judô, e ficou uma coisa ficou meio chato, né? Mas eles tiveram que aceitar. Depois no final a gente se cumprimentou e ficou tudo bem. Teve uma outra vez numa academia de karatê que o Rorion foi fazer uma demonstração também, e o cara falou, mas eu acho que isso aí não funciona não, se eu der um soco assim, um chute assim, você não consegue me defender. O Rorion foi lá, abraçou o cara, botou no chão e finalizou ele com a maior tranquilidade. Fez 1, 2 ou 3 vezes, se repetiu a coisa e foi da mesma forma todas as vezes. Então o jiu-jitsu veio para ficar, não só como estilo de vida, mas como arte marcial também. Bom, a minha opinião, o jiu-jitsu de competição, eu acho que é indiferente o que se faz na regra, os atletas vão se adaptar a ela. E cada época é uma época diferente. Eu acho que eu vivi uma época muito boa, uma época que o jiu-jitsu era muito para frente, eu não estou dizendo que hoje não é. Hoje é uma maneira de lutar diferente. Eu acho que as pessoas estão muito mais preocupadas talvez com pontos e vantagem, mas não quer dizer que o jiu-jitsu esteja menos eficiente. Eu acho que as posições continuam valendo, as posições são boas que eles fazem hoje, tanto é que os garotos são campeões mundiais, né? A gente não pode comparar um tempo com o outro, são tempos diferentes, né? Mas com certeza o jiu-jitsu está um pouco mais travado, talvez não pela regra, como eu falei, porque os atletas se ajustam e se adaptam à regra. Eu não sei, eu acho que talvez a federação, se houvesse chance, talvez mudasse alguma coisa, mas o que eu te falei, mais uma vez, é difícil. Competição é competição, né? Quando se muda o tempo de competição, o estilo de competição, todo mundo vai ter que se adaptar, e às vezes demora um pouco se adaptar, mas quando se adapta, eles também conseguem fazer a amarração. É difícil não arrumar uma brecha dentro da regra em que o atleta de ponta hoje, o atleta bom, ele não consiga. Porque se ele está ganhando, para que ele vai correr atrás de quê? Né? Se ele está com muita vantagem no marcador, muitos pontos, ele tem que sentar e esperar o outro trabalhar, o outro errar, e que é o que acontece na maioria das vezes, né? A gente ainda tem hoje grandes atletas que buscam a finalização em todos os pesos, desde o peso mais leve ao mais pesado. A gente tem excelentes atletas e que são finalizadores. Às vezes lutam, às vezes um pouco na retranca, porque é o jeito de lutar, tem que lutar desse jeito com determinados adversários, mas eu acho que o jiu-jitsu continua evoluindo.